O trabalhador que sofre um acidente de trajeto tem direito ao ressarcimento de despesas, gastos com tratamento e, mais do que isso, até direito a algum tipo de indenização a ser paga pela empresa? Essas perguntas são muito frequentes, tanto aqui no meu canal, como nas minhas redes sociais, como no meu escritório. E eu estou aproveitando esse espaço para tecer aí algumas considerações, alguns comentários sobre esse assunto e esclarecer aí definitivamente aí para minha audiência, meus espectadores, essa questão aí que é tão importante, tão relevante. Vamos lá. Bem, como eu tratei já no meu vídeo mais recente publicado aqui no canal, o acidente de trajeto, que é a mesma coisa que acidente de percurso, é considerado acidente de trabalho. Tá? Houve um período lá entre meio de novembro de 2019 e abril de 2020, que houve uma medida provisória que excluía essa caracterização, mas essa medida provisória caiu, tá? Ela não está mais produzindo efeitos. Ou seja, acidente de percurso, acidente de trajeto é acidente de trabalho. E isso assegura ao trabalhador uma série de direitos inicialmente previdenciários, né? Primeiro, a emissão da CAT, comunicação de acidente de trabalho. Segundo, o encaminhamento ao INSS para recebimento do auxílio-doença acidentário, se ele precisar se afastar do serviço por mais de 15 dias. Enfim, tudo isso eu abordei no meu vídeo anterior e também alguns reflexos aí trabalhistas que esses benefícios previdenciários vão ter. E sendo os principais deles, né? Recebimento de FGTS a ser depositado pela empresa na Caixa Econômica Federal durante todo o período de afastamento e segundo e mais importante, estabilidade de 12 meses, um ano após o término, né, a alta do INSS, o empregado não pode ser demitido, exceto por justa causa. Bem, esse raciocínio, né, de que o acidente de trajeto ele é um acidente de trabalho e não é só uma interpretação, isso está expresso na lei, leva a uma conclusão que na maioria das vezes está equivocada, uma conclusão enganosa, de que a empresa ela pode ser responsabilizada pelo pagamento de indenizações e ressarcimento das despesas aí pelo acidente. Esta seguramente não é a regra geral, mas pode ser exceção. Vamos falar então primeiro da regra, para depois a gente ir para a exceção. Bem, como já falei em um vídeo aí bem detalhado, que aliás acredito que seja o vídeo mais assistido aqui do canal, que é um vídeo sobre indenização por acidente de trabalho, algumas condições têm que estar presentes para que o trabalhador tenha direito ao recebimento de indenização por acidente de trabalho. Entre essas condições está o nexo de causalidade, que é, em termos práticos, a relação de causa e efeito entre as ações ou as omissões do empregador e o acidente e as sequelas do acidente. Acontece que, de modo geral, via de regra, tá, no acidente de percurso, de trajeto, não existe esse nexo causal entre ações da empresa e a ocorrência do acidente. Tá? É um evento que acontece, um fato, que acontece fora do ambiente de trabalho, sobre o qual o empregador não tem nenhum controle. Então não há nexo de causalidade, relação de causa e efeito entre ações e omissões da empresa e a ocorrência do acidente. E menos ainda, a gente poderia dizer que há culpa, né, que há alguma conduta da empresa que a gente possa dizer assim, puxa, foi isso que foi decisivo na ocorrência do acidente. A culpa é um elemento que, enfim, tem situações que se aplica, tem situações que não se aplica para efeitos de responsabilização do empregador, mas seguramente, de modo geral, ela também não está presente no acidente de trajeto, acidente de percurso. Essa é a regra geral. Exceções, vamos lá. Primeiro, pode haver algum tipo de previsão no contrato individual de trabalho de que a empresa ela tem sim algum tipo de responsabilidade nesse tipo de situação. Não é uma situação, não é algo comum esse tipo de previsão, mas é possível. Do mesmo modo, também a norma coletiva, né, negociada com a participação do sindicato, também teoricamente pode prever isso, mas não é o que a gente vê aí na prática, tá? Isso é teórico mesmo. E aí sim,
existem algumas situações que, mesmo sem previsão específica em contrato individual ou coletivo de trabalho, podem caracterizar responsabilidade da empresa pelo pagamento de indenização, ressarcimento de despesa no acidente de trajeto ou de percurso. Que exceções à regra que a gente pode mencionar aqui? Uma delas, quando o empregador ele fornece o meio de transporte para os seus trabalhadores. Ele utiliza, por exemplo, van ou ônibus para levar e trazer o empregado e esse meio de transporte, a van, o ônibus, sofre um acidente, vamos dizer, por má conservação, por exemplo. Assim, puxa, o veículo ele estava sem manutenção, estava sem freio. Isso pode implicar responsabilização do empregador? Pode, pode. Esta sim é uma exceção que a doutrina, né, assim, as pessoas que lidam com o direito, né, e a jurisprudência, decisões judiciais, reconhecem como uma exceção a essa regra aí de irresponsabilidade da empresa pelo pagamento de indenizações e ressarcimento de despesas, tá? Quando o empregador fornece o meio de transporte e a causa do acidente está diretamente ligada a ações ou omissões da empresa. Eu já me deparei com uma outra situação curiosa também. Uma empresa que funciona 24 horas, tá, e não disponibilizava transporte para os seus empregados irem embora de madrugada. E aí houve um caso de um trabalhador que foi embora de bicicleta, tá, de madrugada, sofreu um acidente grave, foi atropelado, e aí a empresa ela foi responsabilizada, porque assim, ela largava os caras lá no fim do mundo, tá, um lugar onde sequer tinha transporte, e aí eles tinham que ir por um caminho escuro, enfim, perigoso, e aí, neste caso específico, um trabalhador sofreu um acidente e a empresa foi responsabilizada. Então, regra, mas existem exceções, tá? Você, trabalhador, sofreu um acidente de percurso, um acidente de trajeto. Principal cuidado é fazer o boletim de ocorrência, em primeiro lugar. Segundo lugar, exigir a emissão da CAT pelo seu empregador e, se precisar de afastamento do serviço por mais de 15 dias, pedir, né, o benefício previdenciário e, se tiver qualquer dificuldade, seja com a emissão da CAT, seja com o reconhecimento do acidente como um acidente do trabalho pelo INSS, procurar a orientação jurídica adequada, seja com o seu sindicato ou advogado trabalhista da sua confiança, tá bom? Grande abraço virtual a todos, até mais!